Hoje estamos dando início à nossa segunda entrevista da série de vídeos sobre preservação digital que estamos promovendo pela seção da América Latina e Caribe da Federação Internacional de Bibliotecas, a IFLA, IFLA-LAC, né, pela seção, em parceria com o Ministério da Educação, Cultura e Esportes da Espanha, o curso de Ciência da Informação, Documentação e Biblioteconomia da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, e a Faculdade de Medicina, também aqui de Ribeirão Preto. Para a nossa entrevista de hoje sobre o tema qual é o objeto da preservação digital, nós temos o professor Marcos Galindo, da Universidade Federal de Pernambuco, a quem eu já cumprimento. Como vai, professor? Olá, como vai? Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Hoje, portanto, como eu comentei, que nós vamos conversar, professor, já tivemos uma conversa sobre quais são os princípios, né, da preservação. Hoje eu queria conversar com o senhor, professor, especificamente o que é o objeto da preservação. O que se preserva? Se preserva qual tipo de documento, qual conteúdo, qual tipologia documental, como dizemos na biblioteconomia? Bem, o objeto da preservação digital são os recursos digitais. Os recursos, tanto os recursos nato-digitais, aqueles que nascem diretamente da ação de algum tipo de aparato digital, um smartphone, um computador, um documento de texto, um filme, uma coisa assim. São aqueles que nascem, são os nato-digitais. Mas a gente tem uma outra categoria de objetos digitais, que são aqueles que provêm da digitalização, da conversão do material analógico no modo digital. Então, esse, digamos que é o segundo grande conjunto de materiais. O que varia muito, na verdade, uma coisa que importa se falar antes de dizer o que é que varia de cada tipo de material, é tentar entender um pouco do que é a natureza da mídia digital. Essa mídia digital, ela tem uma natureza diferente no que diz respeito principalmente às formas de tratamento, também nas formas de acesso, de distribuição. É muito mais fácil, é muito mais barato distribuir informação em meio digital do que informação em meio analógico. Isso também diz respeito à capacidade de penetração em função da forma aguda como a informação registrada em meio digital ela pode trafegar, quanto no volume e velocidade que ela pode chegar na população. Isso já foi dito, já foi visto de diversas formas. Mas o que importa para a gente, eu estou falando aqui muito especificamente para os bibliotecários, para os museólogos, os arquivistas que estão nos escutando, é que o digital traz uma natureza muito específica. E essa natureza a natureza quer dizer a forma em que ela é nata, a forma com que ela é produzida, que traz esse conjunto essa categoria de qualificações que a gente apontou há pouco. Mas essa categoria, ao passo que ela é trabalhada, ao passo que ela é formatada, que ela é tratada pelos profissionais, ela ganha estados diferenciados. Então você pode ter um estádio documental, textual, pode ter um estado imagético, uma fotografia, você pode ter um estado filme, um audiovisual, é um estado diferenciado, mais complexo, ele reúne um conjunto maior de registros visuais, sonoros, textuais, muito mais multimídico. Quanto mais multimídico, mais complexa é essa interface, esse estado diferenciado dessa natureza digital. Bem, então, o que a preservação digital, ela se aplica na forma como a gente descreve esses dados, para que eles possam ser melhor apresentados. Naturalmente, para isso a gente utiliza descritores semânticos como metadados, né? Também a gente tem um conjunto de procedimentos, de estratégias de preservação que vão desde a forma como a gente armazena, como a gente distribui, ferramentas que verificam a originalidade, que monitoram a migração desses dados,
outras que permitem encapsulamento de um conjunto de outras tecnologias. Então, o que varia basicamente na preservação digital e aí eu estou falando em relação a forma das interfaces, né? Diz respeito justamente à necessidade de controle em função da complexidade da mídia. Uhum. Perfeito. Nós vamos conseguir aprofundar um pouquinho mais sobre essas estratégias, né, professor, que o senhor menciona da preservação, numa próxima entrevista, porque eu queria trabalhar um pouquinho mais com o senhor neste momento, professor. Veja, nós começamos dizendo que então tudo se preserva, né? Mas tudo se preserva da mesma maneira, porque nós estamos vivendo agora um momento da produção científica, dos repositórios institucionais, da produção de dados de pesquisa, também dos dados pessoais. Quer dizer, como que é isso? A preservação se dá da mesma maneira, independente, tem especificidades de acordo com a tipologia? Olha, vou aproveitar o exemplo que você deu dos repositórios digitais. Os repositórios digitais, eles guardam uma tipologia variadíssima de materiais. Eles não, diferentemente das antigas bibliotecas digitais, que durante um tempo guardaram os materiais bibliográficos, os repositórios abandonaram essas barreiras que separavam as unidades de informação com base nos seus formatos. Então, isso representa uma mudança significativa no trabalho, no tratamento, uma vez que as profissões, os profissionais ainda continuam, eles continuam divididos pelas suas profissões, ou seja, cada um requer um tratamento específico. Então, eu compreendo, no meu entendimento, que as dificuldades que nós hoje temos são muito mais do ponto de vista da capacitação humana para trabalhar de forma cooperada, para atender esses universos, do que problemas do ponto de vista tecnológico. Nós temos instrumentos de variados matizes, de variadas formas, que atendem de forma complexa, de forma mais ou menos complexa, os desafios da preservação digital. Mas a gente ainda continua se separando por essa base da formação. Eu entendo também que isso é um processo que tem data para terminar. Eu acho que isso vem ainda da forma tradicional como a gente forma as pessoas. E nos países desenvolvidos, essa formação, ela amenizou as bordas, ela permite uma interação muito maior, e a interoperabilidade dos sistemas humanos, a integração dos sistemas humanos com muito mais tranquilidade, muito mais habilidade do que o que nós fazemos hoje. Então, no meu ponto de vista, esse é um problema que a gente precisa, que nós precisamos aprender, precisamos nos qualificar. Uma pergunta que você não fez, mas que eu entendo que ela está incluída no bojo disso o que é que a gente precisa fazer para se habilitar, como a gente precisa fazer, o que é que a gente pode fazer para trabalhar isso de forma mais eficiente e mais produtiva. Para mim, a forma de se trabalhar isso tem a ver com a formação das equipes. A gente tem que entender que, apesar do repositório estar instalado nas bibliotecas, ele precisa da competência dos arquivistas, dos museólogos, dos informatas, dos historiadores, das pessoas de diferentes disciplinas que se envolvem dentro do trabalho curatorial de algum modo. Né? E é importante também que nós da ciência da informação entendamos que parte desse processo curatorial ele é feito na base, ele é feito pelos produtores, pelas pessoas que resgatam, que captam e que no final das contas são os usuários finais dessa informação. E isso é uma mudança significativa na forma de ver esse mundo organizacional da informação que hoje está em meio digital. Mas nesse contexto, professor, também
o produtor deste novo conhecimento também tem que estar de alguma maneira envolvido, não é verdade? Porque, por exemplo, primeiro, se pensarmos nos objetos educacionais de aprendizagem, que hoje são modelos novos do que nós tínhamos anteriormente e que envolve uma quantidade imensa de autores, né? Não só o autor intelectual do conteúdo, mas também de todos os aparatos para que ele fique digitalmente funcionando, ou mesmo o próprio modelo de necessidade de preservar os dados de pesquisa, que estão mais com os autores do que ainda não foram. Quer dizer, essa nova geração de produtos também exige um trabalho além daqueles profissionais que a gente estava acostumado, não é? Isso. No passado, nós tínhamos um ditado que dizia: de médico e louco, todos nós temos um pouco. Eu acho que hoje a gente pode dizer de bibliotecário e de louco todos temos um pouco, ou de informata e de louco todos temos um pouco. Então, eu acho que sim, que a gente acaba absorvendo um pouco dessa expertise, né? Muito especificamente aquela expertise que toca mais pontualmente no que o que a gente faz. Uhum. Então, esse é uma exigência do tempo nosso, do tempo atual, que você se atualize, que você tenha as habilitações necessárias para operar, no mínimo, o espaço onde você vive. Uhum. Isso esse espaço é de certa forma uma interface, um espaço de interação. Isso já foi tratado por diversos autores, né? As tecnologias da inteligência, Pierre Levy falava muito bem sobre isso, sobre as interfaces e outros autores. Bom, vou citar aqui os autores, mas assim, isso é um processo bem conhecido, e esse processo de interfaceação, esse processo de interconexão que é mediado, que é permitido pela tecnologia, é um fenômeno super interessante, que faz mais bonito o nosso tempo. É verdade. E que exige também o que a gente comentou na uma entrevista anterior que tivemos, que foi a necessidade de você ter a formação continuada, isso, inclusive do ponto de vista da colaboração, isso, da participação, da aproximação com os produtores do conhecimento, isso, hoje os próprios autores, né? Professor, e nessa proposta de pensar, portanto, que absolutamente hoje temos que preservar tudo, já que tudo é objeto da preservação, tudo tem que ser preservado e tudo da mesma maneira? Bom, tudo é muito, né? Uhum. Tudo é um conjunto muito amplo de coisas. Eu acho que nós sempre selecionamos sempre fizemos isso desde a pré-história. Uhum. Nós sempre selecionamos o que deveria ser preservado e o que não deveria ser preservado. Bom, o que a gente tem hoje? A gente tem dois pesos a mais nessa balança. Um peso que é o peso tecnológico, que permite a gente uma capacidade extra de geração e de guarda a um custo muito mais baixo de informação, ou seja, a gente tem um estímulo à aceleração e ao crescimento exponencial dos estoques de informação. E, por outro lado, a gente tem também e aí está incluído também a capacidade de armazenar também muito mais. A tecnologia também nos oferece essa capacidade, é uma capacidade crescente. A gente pode falar até em um novo limiar tecnológico que se aproxima, que vai ampliar muito mais essa capacidade nos tempos próximos, né? Mas, por outro lado, a gente vê também uma limitação na capacidade de seleção. Uhum. Então, à medida que, enquanto os estoques de informação, eles são gerados, eles são criados, eles são desenvolvidos em uma taxa de aceleração acentuada, a capacidade humana de selecionar, de verificar, de identificar o que é que deve ser preservado, uhum, e o que é que deve ser descartado, ela ainda é analógica. Nós ainda somos, por natureza, acumuladores, uhum, né? Então, assim, é difícil a gente descartar. E é mais fácil guardar o digital. Então, eu entendo que esse processo de avaliação e de desenvolvimento de coleções que era bem feito no mundo analógico, ele precisa migrar para o digital. Eu não preciso ter 4, 5 cópias do mesmo documento dentro de um universo digital. Uhum. Isso também, uma coisa interessante é que
algumas tendências dizem que, na verdade, eu não preciso deletar o que está lá. Eu basta ordenar o que eu quero que apareça. Então, à medida que a minha seleção não é seleção dirigida ao descarte, porque o descarte tecnológico ele é relativo hoje, né? Ele tem um custo, naturalmente, mas as pessoas podem continuar guardando, mas eu tenho que ser mais eficiente, não no processo de desbaste, mas no processo de seleção, que coloca na primeira linha nas primeiras linhas do retorno, da recuperação da informação, aqueles elementos que foram selecionados para preservação. Essa é uma tendência também possível, né? Uma tendência possível que, de certo modo, ela joga para o futuro esse processo de seleção. Em algum momento nós vamos ter que descartar. Em algum momento, e aí eu espero que nesse momento as ferramentas que ajudam a gente na seleção, no descarte, elas estejam mais evoluídas para fazer isso. Mas de qualquer forma estamos mencionando então uma necessidade de um planejamento, não é isso? Inclusive migratório, do que começar inicialmente, do que indo paulatinamente, né? Preservando, não é? Eu acho que inclusive esse é um dos nossas entrevistas, vai especificamente também falar sobre essas políticas de preservação e programas de preservação digital. Quais seriam, professor Marcos Galindo, algumas experiências brasileiras de sucesso que o senhor conhece no Brasil, por exemplo, ou no mundo? Vamos pensar. Bom, no mundo, as experiências de preservação digital, elas são muito diversas e elas são aplicadas a realidades muito específicas, né? Temos uma quantidade enorme de iniciativas de preservação digital. Eu acho que um bom exemplo, e eu acho que toda vez que alguém quer se estimular, observar uma experiência, uma iniciativa de sucesso, geralmente nós olhamos para dois locais, bem claramente, para o que é feito pelos americanos, e eu estou falando muito especificamente do que é capitaneado pela Biblioteca do Congresso americano e as suas associadas, né, no conjunto de associados, não vou nomear, e também pela Europeana e suas associadas. Então a gente tem um conjunto enorme de iniciativas e é muito interessante perceber que essas iniciativas elas estão alinhadas com o que as grandes agências de desenvolvimento humano internacional estão propondo. Eu estou falando muito especificamente da Unesco, estou falando especificamente dessas organizações, tanto essas organizações internacionais quanto as organizações nacionais. Essas organizações nacionais pautam, de certa forma, as associações profissionais, como a IFLA, né, que chegam aos profissionais de informação. Então, a gente percebe que há do ponto de vista dos interesses da preservação, nós temos um conjunto largo de iniciativas que são orquestradas. Elas não são iniciativas que estão soltas, elas trabalham sistematicamente. No Brasil, nós temos um pouco reflexo disso, né? O grande marco que foi a Carta de Preservação de 2003 da Unesco sobre preservação digital, ela teve um impacto sobre as nações signatárias do tratado, as nações signatárias da ONU, que elas permitem que a gente tenha um olhar diferenciado para isso. No Brasil, nós temos o IBICT, nós temos a iniciativa da Rede Cariniana, que é uma iniciativa forte e poderosa, né? Ela traz um significado novo para o modelo IBICT. Nós temos o trabalho que vem sendo feito pelo Ministério da Cultura, que tem uma política nacional de acervos, e aí se insere a curadoria digital, aí se insere a preservação digital de uma forma muito forte, decidida. E nós temos também iniciativas como a Rede Memorial, que é uma rede importante que tem desenvolvido em parceria com o Ministério da Cultura, com a Rede Nacional de Pesquisa, com o Banco Nacional de Desenvolvimento, com a Petrobras e com outras organizações, um processo de capilarização da ação dessa coisa. Mas eu diria até mais, professor, que me parece que essas iniciativas, muitas delas estão iniciando talvez pelo processo da digitalização,
ou já estão até chegando ao nível da preservação? Porque a gente percebe que nos arquivos, nos repositórios, nas universidades, nós ainda estamos muito falando mais de digitalização e da preservação, quando me parece que teríamos que pensar juntos, não? Porque você é um processo integrado, né? Bom, a digitalização é a primeira etapa, é o primeiro passo disso. É natural que se comece por ela. Lógico. Mas fazer só a digitalização demonstra isso que você diz, uma falta de planejamento. E assim, às vezes o que a gente pensa que é uma solução pode se tornar um problema. Você começa a digitalizar, guardar, e se você não tem os processos que ajudem a preservar e formar o acesso, você só está mudando o endereço do problema, né? Então, assim, preservar a memória, ela é um processo muito mais complexo do que a simples digitalização. Digitalizar é mudar o estado do material informacional, de analógico para digital, e ele por si só por si só ele é incapaz de produzir os efeitos que a gente espera para a memória, que é o acesso e, por conseguinte, a formação de conhecimento novo com base nessa memória. Muito bem. Então, professor, eu não sei se o senhor gostaria, a gente já está finalizando a nossa entrevista, essa é a segunda entrevista da série de entrevistas sobre o tema da preservação digital. Não sei se o senhor gostaria de finalizar com mais algum tema, se faltou alguma pergunta importante, se o senhor quiser dar um último recado. Não, eu acho que o que é importante que a gente entende é que tem um relógio contando aí, né? O relógio do tempo está contando, e que a gente tem um processo acelerado ainda de digitalização dos acervos analógicos, mas a tendência é que no futuro essa digitalização ela se esgote, ela vai diminuindo o ímpeto dela, né? Então, e que há por outro lado, o relógio conta o contrário para a formação dos arquivos nativos digitais. Cada vez mais a gente produz arquivos digitais, então é importante que os profissionais da informação estejam atentos ao tic-tac do tempo. Ótimo, isso mesmo. Muito obrigada, então, professor Marcos Galindo, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.